18 de julho, Café com Deus Pai. Saindo da caverna. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Esse versículo que nós lemos é uma oração que o profeta Elias fez quando ele estava sendo perseguido pela rainha Jezabel. Jezabel era a esposa do rei Acabe, que era o rei de Israel. Quando você abre o livro de 1 Reis, no capítulo 18, a Bíblia conta que o profeta Elias fez um desafio para o povo de Israel. O povo de Israel, por influência de Jezabel, estava adorando a um deus chamado Baal. Eles estavam queimando oferendas para Baal, acreditando que Baal era o deus que dava chuva e dava prosperidade para o povo de Israel. Mas o profeta Elias foi chamado por Deus para desafiar os profetas de Baal. Então ele foi publicamente diante do povo e disse: Hoje vamos fazer um desafio. Se Deus é Deus, ele responderá com fogo do céu e queimará o altar. Mas se Baal é Deus, então Baal vai fazer descer fogo do céu e vai queimar o altar. Havia 400 profetas de Baal e Elias era sozinho. Então ele convocou uma sessão pública e todo o povo foi para aquela reunião. Ele levantou um altar, colocou um animal e depois disse para os profetas de Baal: façam o mesmo. E disse para eles: orem primeiro a Baal para ver se ele vai responder. O texto de 1 Reis, no capítulo 18, nos conta que eles ficaram orando a manhã inteira e perto do meio-dia não havia acontecido nada. Então Elias começou a zombar deles e dizer: continuem, vai que de repente ele foi dar uma volta e daqui a pouco ele volta aí. E eles começaram a se cortar, mas não aconteceu nada. Depois disso, Elias disse: agora voltem para cá. Então ele consertou o altar, colocou o animal, pediu para que fizessem uma cava em volta do altar, pediu que jogassem água em cima do altar, até que aquela cava que ele fez em volta do altar ficasse com água, para encharcar de água o altar, e ele orou a Deus, e a Bíblia nos conta que Deus respondeu com fogo que consumiu o animal e ainda lambeu toda a água que ele tinha jogado em volta daquele altar. Depois que isso aconteceu, a Bíblia conta que Elias matou os 400 profetas de Baal. Você pode pensar: nossa, mas isso é um ato de violência. Mas naquele momento, matar os profetas de Baal tinha uma simbologia muito forte. Dizer para o povo que eles não poderiam dividir a glória de Deus com outros deuses. Então ele matou os 400 profetas de Baal. E Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, quando ficou sabendo disso, ela disse: amanhã Elias estará morto.
Então ele começou a ser perseguido pela rainha Jezabel. Isso fez com que Elias corresse e se escondesse numa caverna. E ele ficou ali com medo, escondido, no escuro, sozinho. Então Deus chegou até ele e perguntou: O que você está fazendo nessa caverna? E aí nós lemos esse texto. Então ele respondeu: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Senhor que é o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança. Eles quebraram os teus altares e eles mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Foi isso que Elias respondeu para Deus. Mas Deus deu uma ordem para Elias, para que ele saísse da caverna. Então agora vamos ler a meditação de hoje. No trajeto da vida, quantas vezes nos pegamos repetindo as atitudes de Elias, refugiando-nos ao enfrentarmos desafios que parecem insuperáveis? Nestes momentos, agimos como o profeta, que, sob a ameaça de Jezabel, buscou refúgio em uma caverna, mergulhando num estado de introspecção e justificativas para abandonar o seu chamado. Será que neste exato ponto de sua jornada você se encontra retido em cavernas emocionais, justificando perante o Senhor a sua vontade de renunciar a tudo? Talvez esteja considerando desistir, seja da sua carreira, dos laços familiares ou até mesmo dos sonhos que um dia brilharam em seu coração. Na vida, acabamos vivendo momentos em que precisamos desesperadamente de um sopro de ânimo, pois tudo que conhecíamos parece ter perdido o sentido e a esperança parece distante. No entanto, a desistência não figura nos planos dos céus destinados a você. Quer dizer, a desistência não está no plano de Deus. A caverna, por mais segura que possa parecer, não é seu lugar. Você foi chamado para ser uma bênção, para proclamar a esperança e para alcançar vidas para Jesus. Caso as feridas da vida o tenham conduzido a este isolamento, saiba, esta não é sua morada e este não é o seu fim. Deus o convoca a sair dessa escuridão, deixar para trás o isolamento e retomar a sua missão. Você é chamado a resgatar a alegria, a inspiração, a ser o portador da luz, vivendo plenamente seu propósito aqui na terra. Lembre-se de Elias e saiba que, assim como ele, você não está sozinho. Mesmo nas adversidades mais intensas, tenha plena convicção de que Deus caminha ao seu lado. Aqui nesse último parágrafo, quando ele fala, lembre-se de Elias e saiba que, assim como ele, você não está sozinho, quando você lê o texto de 1 Reis, capítulo 19, logo depois que Elias dá essa resposta para Deus, que ele foi o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me, o texto revela que Deus respondeu para Elias: Você não é o único. Eu guardei 7.000 homens que ainda pregam o meu nome. Então saia da caverna, porque aí não é o seu lugar. Da mesma forma, o pastor Júnior Rostirola, que escreveu o Café com Deus Pai, está nos recordando disso. Lembre-se de Elias. Ele pensava que estava sozinho, que não tinha ninguém para ajudá-lo, que
sendo perseguido pela rainha Jezabel, ele não teria escapatória. Mas quando ele se escondeu na caverna, o próprio Deus foi atrás dele e disse: "O que você está fazendo aí?" E ele disse: "Eu fiquei sozinho, Deus." E Deus disse: "A caverna não é o seu lugar. E tem mais 7.000 que eu guardei e protegi, que estão prontos para prosseguir na minha missão." Então, não importa qual a situação que você está passando. Pode parecer que você está sozinho. Pode parecer que você está isolado. Pode parecer que o isolamento, o afastamento das pessoas é um lugar seguro. Mas Deus chamou você para carregar a esperança, a palavra, a luz para outras pessoas. E Ele chamou você para que você tenha confiança nele. Ele chamou você, ele está com você. Tanto que quando Elias entrou na caverna, Deus foi atrás dele para falar com ele, dizendo: "Ei, aí não é o seu lugar. O seu lugar não é o lugar de derrota, de fracasso, de isolamento, de solidão. O seu lugar é o lugar com Deus. E Ele está na sua frente." A frase de hoje é: não é sobre não cansar, mas sobre não desistir. Então não desista, mesmo que você já tenha feito muitas coisas até aqui, e você queira olhar e dizer: "Ah, eu já fiz muita coisa", como Elias. No capítulo 18, ele fez o desafio aos 400 profetas de Baal. E depois que ele ficou sabendo que a rainha Jezabel foi persegui-lo, ele correu para a caverna e pensou: "Estou cansado. Venci os 400 profetas de Baal e agora a situação ficou pior, porque eu lutei contra os profetas, agora a própria rainha está vindo atrás de mim." Então ele pensou: "Estou cansado, parece que só tem perseguição." Mas aí, quando ele pensou em cansar, quando ele pensou em desistir, Deus foi atrás dele e falou: "Ei, a caverna não é o seu lugar." Ele quis dar uma desculpa: "Mas eu fiquei sozinho, Deus. Estou cansado." Então Deus o animou: "Você não está sozinho. Tem mais 7.000 que eu guardei." E a palavra de hoje é: você não está sozinho. O próprio Deus está com você, te convocando a sair desse estado que talvez você possa estar em alguma situação da vida. Deus está dizendo: eu ainda estou vendo tudo o que está acontecendo com você. E a caverna não é o seu lugar. Saia da caverna, fale comigo, eu te dou a direção. Se você ler o texto de 1 Reis 19, Deus depois permitiu que Elias dormisse por um tempo na caverna. Deus preparou pão e água para que ele se alimentasse. E depois Deus fortaleceu Elias, ele saiu e cumpriu 40 dias de caminhada e realizou novas missões que Deus deu para ele. Se você quiser aprofundar esse texto, abra a sua Bíblia depois em 1 Reis, leia os capítulos 18 e o capítulo 19 e você vai ver todas essas histórias que nós acabamos de falar a respeito da vida de Elias. Mas a mensagem é: saia da caverna. A caverna não é o seu lugar. O seu lugar é na confiança no Senhor. Hoje é o dia 199 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 79. Depois você pode abrir a sua Bíblia e meditar no Salmo 79. E a palavra-chave é prosseguir. Talvez você esteja passando por uma situação em que você está numa caverna emocional, pensando que está sozinho, pensando que não tem mais saída e esperança, mas o Senhor hoje quer
fazer parte da sua vida, se você quer ter o Senhor como seu apoio, você precisa ter Jesus com você. Por que você precisa ter Jesus? Porque nós cometemos pecados e Deus enviou Jesus para que ele morresse no nosso lugar. E quando Jesus morreu em nosso lugar, o sangue dele nos limpa do pecado. E quando nós somos justificados do pecado, nós podemos ter amizade com Deus. Então, se você ainda não recebeu Jesus e quer ter esse apoio de Deus, falando com você, trazendo direção e resposta, respondendo aquilo que você está buscando, que você não consegue vencer, faça uma oração comigo agora, aceitando Jesus. Quando você aceita Jesus, ele será teu Senhor, ele será o teu Salvador, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, que é um livro que está no céu. Apocalipse capítulo 20 é o último livro da Bíblia, mostra que existe esse livro. E você vai ter o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus que vai morar em você e vai te dar orientação para que você faça as coisas certas. Então faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu Senhor e ele agora é o teu Senhor. Fale com ele sobre as situações que estão deixando você numa caverna, isolado, na escuridão, sem saber o que fazer. Ele é o teu Salvador, porque você reconheceu que tem pecados e que o sangue dele derramado na cruz te justifica e te limpa do pecado. O seu nome foi escrito no livro da vida e agora você recebeu o Espírito Santo, que vai te ajudar a seguir no caminho certo. Agora procure uma comunidade de fé ou uma igreja em que você se sinta bem, faça amigos novos e busque o batismo nas águas. O batismo nas águas significa que você deixa o seu velho eu, seus pecados ficam ali e você sai lavado para viver uma vida em Jesus. Depois que você é batizado, você participa da ceia. A ceia é uma reunião periódica em que as pessoas partem um pão e bebem um cálice com suco de uva. O pão que é partido representa o corpo de Jesus que foi partido por nós, e o suco de uva simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Sempre que você participa da ceia, você lembra: Jesus morreu por mim e ele me limpou do pecado. E você também lembra que um dia ele voltará para todos aqueles que estão nele. Então, siga a sua vida agora com a confiança de que é Deus que está com você, você não está sozinho, ele reservou um povo que ele tem cuidado para trazer saídas, a luz, o caminho que você deve percorrer e que você deve seguir. Ele chamou você para a vida, para fazer diferença nas pessoas à sua volta. Ele não chamou você para ficar escondido numa caverna. Então, essa é a palavra de hoje. E se você já percorreu uma rota até aqui, está cansado, como Elias, ele tinha vencido os profetas de Baal e agora, quando ele queria descansar, a rainha Jezabel foi atrás dele. Em outras palavras, veio uma luta maior. Não tenha medo. É sobre não desistir. Se você continuar a ler o livro de Reis, a Bíblia conta que depois Elias foi levado numa carruagem de fogo para o céu e Jezabel, ela foi morta porque as coisas erradas que ela fez fizeram com que ela fosse condenada à morte. Então, a rainha Jezabel, depois, foi completamente vencida e Elias foi em uma carruagem diretamente para o céu. Ele, no final, prevaleceu.
porque depois que ele recebeu esse ânimo e saiu da caverna e fez a caminhada dos 40 dias e cumpriu toda a missão, Deus o recompensou e a Jezabel acabou sendo julgada pelas suas iniquidades. Então não desista. Se vier uma luta maior, o Senhor vai estar com você. E a palavra-chave é prosseguir. Portanto, prossiga, independente das dificuldades. Ele está na sua frente. Se veio outra dificuldade maior, então maior será a sua vitória. Quando veio a dificuldade maior sobre Elias, ele subiu direto para o céu numa carruagem de fogo. É isso que o Senhor tem para aqueles que continuam, perseveram, não desistem e continuam sempre no caminho. Vamos agradecer a Deus. Senhor, te agradecemos por essa palavra de hoje, que o Senhor está nos inspirando a sair do lugar de conforto, em que nós nos escondemos, porque estamos muitas vezes cansados, pensando que não temos mais forças. Mas o Senhor, como fez com Elias, colocou pão e água, para que ele caminhasse mais 40 dias e ainda fizesse novas coisas. E no final de tudo, o Senhor deu a vitória completa para ele, porque o Senhor está no controle de tudo. Então, não importa qual o tamanho da luta, da batalha, da dificuldade, o Senhor sempre está à frente e sabe como fazer para vencer cada uma delas. E nós, muitas vezes, não conseguimos perceber. Elias achava que estava sozinho, mas o Senhor tinha guardado 7.000 homens ainda, porque o Senhor sempre está na nossa frente sabendo o que está fazendo. E muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, mas o Senhor sabe de onde vem o socorro, de onde vem a providência, de onde vem a solução, de onde vem a saída, de onde vem a resposta, quando nós não estamos vendo, porque a visão que o Senhor tem é do alto, enquanto a nossa visão é limitada. Então, que nós possamos ter confiança no Senhor, porque é o que nós precisamos ter, confiança olhando para cima. Quando olhamos para cima e vamos seguindo o seu direcionamento, o Senhor sabe para onde está nos conduzindo. Para nós basta confiar no Senhor e continuar caminhando sem desistir, porque é assim que o Senhor vai nos dando vitória e de glória em glória, de vitória em vitória, de passo em passo, nós prosseguimos e avançamos e completamos a carreira e o projeto que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Te agradecemos por isso hoje e sempre, permanece conosco. Amém.